bandeira, brasa viva e que poder. Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco do seu programa Pinga Fogo, hoje numa edição especial, cenário diferente, tudo mudado, criação nova do nosso editor Elias Moraes e toda a equipe empenhada nesse trabalho. Aqui está o desembargador Carreira Alvim, nós estamos em linha direta com o estado do Rio de Janeiro via internet. Desembargador, como é que está o caso envolvendo a prisão do senhor hoje, atualmente, junto à Polícia Federal? Em relação à Polícia Federal, Ademar Cardoso, as coisas estão do jeito que estão. Porque, apesar de eu ter escrito o livro Operação Hurricane, no Juiz do Outro Furacão, contando todas as atrocidades que cometeram contra as prerrogativas de um magistrado no Brasil, apesar de essas garantias serem asseguradas pela Constituição, na prática não aconteceu nada. Aliás, ninguém quer apurar a truculência da Polícia Federal, porque sabe que isso é verdadeiro. Que a Polícia Federal faz as montagens que faz, isso é notório no Brasil inteiro. E as instituições não querem saber da verdade, porque a verdade depois contra as instituições. O normal seria, em qualquer país sério, que fossem realmente apurados os fatos para saber se aquilo que eu conto no livro Operação Hurricane são ou não são verdadeiras. Mas até o momento, amigo, nada aconteceu e não acredito que alguma coisa possa acontecer para desmentir a Polícia Federal. E olha que ela cometeu um crime grave, porque ela fez uma montagem de uma frase que na verdade não existiu. Para saber essa verdade, que aliás já foi apurada num parecer que o perito, o professor Ricardo Molina da Unicamp, fez no processo a que responde o meu genro, em que ficou provada e comprovada a manipulação, bastaria que o próprio Poder Judiciário requisitasse o guardião dessas conversas para que fosse desmascarada a Polícia Federal. Mas se desmascarar a Polícia Federal, desmascara em consequência o Ministério Público Federal, que estava mancomunada com ela nessa empreitada, desmascara também o Supremo Tribunal Federal, que afinal de contas é o seu hoje presidente, ministro César Peluso, que estava no comando dessas investigações e que acabou me denunciando. De modo que o mesmo juiz que mandou me grampear, que foi o então vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro César Peluso, acabou me oferecendo contra mim uma denúncia que foi recebida por aquela Corte de Justiça. Portanto, não houve muita diferença entre quem acusa e quem denuncia, porque no meu caso, essa pessoa é a mesma. Mas desembargador, por que o senhor acredita que houve excesso da Polícia Federal ao agir na Operação Furacão envolvendo o senhor? Ademar Cardoso, não é que eu acredite que houve exagero. Eu fui vítima desse exagero. Porque o que fizeram comigo, eles acabaram fazendo com um juiz e com o Poder Judiciário por inteiro. Porque, na verdade, não teria sido necessário que eles nos colocassem numa fila indiana, como se estivéssemos num campo de concentração nazista, para nos colocar algemas. Não teria sido necessário que eles me despissem, inclusive me mandassem tirar até a cueca e dessem uma volta de 360 graus. Então, eles fizeram tudo o que poderia ser feito para colocar a justiça por baixo. E como naquela oportunidade quem havia sido preso era o desembargador Carreira Alvim, tudo que eles puderam fazer comigo para se vingar, inclusive de decisões que dei, impondo à Polícia Federal uma multa entre 10 e 50 mil reais para cumprir as decisões, eles fizeram. Agora, é um equívoco o ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal supor que o que fizeram com um juiz, na verdade, fizeram com o juiz isoladamente, porque não fizeram. Fizeram com a magistratura por inteiro, a magistratura realmente é que foi subjugada a esses atos de verdadeira indignidade cometida contra o Poder Judiciário.
A respeito, aliás, daquela entrevista da ministra Eliana Calmon, de que no judiciário existem bandidos de toga, Adhemar Cardoso, eu posso dizer a você que esses bandidos não somos, nem eu e nem o desembargador Ricardo Regueira. Ok. Desembargador, o senhor construiu uma carreira jurídica respeitada no estado do Rio de Janeiro. E a gente fica perguntando agora o que é que mudou, né? Porque como fica o senhor profissionalmente diante da família, dos amigos? O que o senhor pode nos dizer sobre isso? Bem, como não poderia deixar de ser, depois desse furacão, muita coisa mudou na minha vida. Mudou não só para mim, mas mudou também para a minha família e mudou também para os meus amigos. Mas esse furacão teve uma virtude de espantar do meu convívio todos aqueles que eu pensava que eram meus verdadeiros amigos, mas não eram. Esse furacão ajudou a trazer pessoas que eu não supunha que eram amigos e eram. E o furacão manteve muitas pessoas que eram e continuaram meus amigos. Houve pessoas que, inclusive, eram pessoas de dentro da minha casa, que me conheciam por dentro e que acabaram se afastando com medo de ser perseguidos. Aliás, eu tenho observado que depois desse furacão, a magistratura está acuada. Porque, pelas mensagens que eu mando, inclusive para colegas, juízes, desembargadores, ministros, eu divulgo minha mensagem para todos, poucos são aqueles que têm a coragem de vir e falar a respeito desse episódio. Porque nós temos no Brasil um Conselho Nacional de Justiça, que na verdade foi um conselho instituído para dar garantia ao Poder Judiciário e que acaba elaborando contra as prerrogativas dos magistrados. Eu acabei sendo vítima também desse Conselho Nacional de Justiça, porque fui aposentado compulsoriamente, porque ele entendeu que eu, como desembargador, não poderia ter aceito um almoço a convite de um advogado e que teria que ser um adivinho para saber que aquelas pessoas que estavam lá e que eram clientes dele, que eram pessoas suspeitas e que eu deveria ter me retirado assim que eu tomei conhecimento disso. Conhecimento que eu não tomei e que só vinha saber posteriormente, depois do oferecimento da denúncia, que duas dessas pessoas que lá estavam eram pessoas que eram clientes do Castelar Guimarães e ele que os havia convidado para participar desse almoço. Muito bem, no próximo bloco vamos saber o que o desembargador Carreira Alvim estará fazendo aqui em Campo Grande nos próximos dias 20 e 21 de outubro agora, né? Me aguarde, eu volto já já. Fogo pra todo lado, era brasa viva e